vocês? Estamos aqui para mais uma aula e nós vamos dar continuidade ao assunto que a gente começou semana passada, que foi sobre, quem lembra? Empatia. Muito bem, empatia. Lembra? Empatia é quando a gente se coloca no lugar do outro. Você experimentou fazer isso na sua casa? Experimentou se colocar no lugar do papai, no lugar da mamãe, no lugar dos irmãos, no lugar de alguém? Lembra que a tia falou assim, por exemplo, imagina uma pessoa que anda de cadeira de roda. E aí, para você tentar se colocar no lugar dela, você tenta passar o dia inteirinho sentado numa cadeira. Isso vai ser legal? Não vai ser legal, né? Imagina você precisando pedir tudo para as outras pessoas fazerem, porque você não pode fazer sozinho. Não é porque você não quer ou porque está com preguiça, é porque você não pode. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente ama mais. E quando a gente ama mais, a gente faz mais bem para o outro. Hoje, lembra que eu falei que eu ia contar uma história para vocês? Hoje a história que eu vou contar, a história de hoje está na Bíblia. Olha, essa é a minha Bíblia. E a história de hoje está aqui em Lucas, capítulo 10. E essa história vai contar, vou deixar minha Bíblia aqui que eu vou contar para vocês, ok? Essa história, ela vai falar, o título da história é O Bom Samaritano. Se quiser anotar aí no seu caderninho, O Bom Samaritano. Conta a história, né, que umas pessoas muito importantes foram perguntar para Jesus sobre o amor ao próximo, sobre como deveriam fazer o bem. Isso tudo está escrito aqui em Lucas capítulo 10, a partir do verso 25, né? E aquela pessoa que era muito importante, aquele fariseu, aquele que era um doutor da lei, ele falou que ele já amava o próximo, ele conhecia isso muito bem, né? Mas como que era de verdade amar ao próximo? Para ver o que Jesus ia falar. E Jesus contou essa história do bom samaritano para ele. Falou que certo dia tinha um homem que encontrou, ele estava indo de uma cidade para outra, né? Foi viajando de um lugar para o outro. Você já viajou? Então, tipo assim, tava viajando de um lugar para o outro, só que hoje a gente viaja como? A gente viaja de avião, de carro, de ônibus, não é assim que a gente viaja. Naquela época eles viajavam, andando, e eles andavam de cidade até a outra cidade, andavam muito. E aquele homem, ele estava indo pelo caminho, quando de repente uns ladrões encontraram com ele, e os ladrões roubaram todos os pertences dele, roubaram a bolsa dele, a mochila dele, tudo que estava com ele, roubaram. E mais do que isso, bateram nele, tadinho, bateram nele. A Bíblia diz que espancaram ele, ele ficou lá triste no chão, doente, não conseguia levantar. Aquele homem ficou lá no chão precisando de quê? De ajuda. Alguém precisava passar por ele e ajudar, porque ele não conseguia nem levantar, ele apanhou muito. E aí Jesus continuou contando essa história para aquele homem. Disse que nesse mesmo caminho passavam algumas pessoas muito importantes por ali. Olha, não era o Homem de Ferro que passava, não. Isso aqui é só para simbolizar alguém importante. A Bíblia diz que passaram por ali sacerdotes, levitas. E sabe o que eles fizeram? Essas pessoas muito importantes naquela época? Vocês acham que ele ajudou o homem que estava ferido no chão? Deveriam ajudar, né? Se fosse você, ajudaria? Se a gente pode ajudar, a gente tem que ajudar. Aqueles homens muito importantes que passavam por ali olharam aquele homem que estava no chão sangrando, e sabe o que eles fizeram? Passaram longe e foram embora lá para onde eles tinham que ir. Não ajudaram aquele homem. Passou o sacerdote, passou o levita, ninguém estendeu a mão para ajudar aquele homem. Tadinho, ele estava sofrendo. Uma bela hora, né? Foi passando por ali todo
simples, um homem lá da cidade, um samaritano, que a Bíblia vai chamar ele de o bom samaritano. O samaritano veio passando quando de repente ele olhou e viu aquele homem no chão. Ele pensou, eu não tenho muitos recursos, eu não sei muito o que fazer, mas eu vou ajudar esse homem. Olha o meu homem. Eu vou ajudá-lo. E ele pegou ali, cuidou daquele homem que estava no chão. A Bíblia diz que ele colocou remédio nas suas feridas, ele fez ali um curativo e ele pegou aquele homem e levou até o hospital mais próximo. Chegando lá, ele internou aquele homem e ele falou para a pessoa lá do hospital assim, olha, pode cuidar dele e que eu vou pagar toda a conta do hospital. Aquele homem, o bom samaritano, nem conhecia aquele que estava deitado no chão, mas ele foi bom, ele usou de misericórdia, de compaixão, ele se colocou no lugar do outro. Aqueles importantes que passaram por lá, cheios de poder, né? Não se colocaram no lugar dele, eles viram que o homem estava sofrendo, eles simplesmente, todo arrumadinho, passaram direto e não fizeram nada. Eles poderiam fazer, mas eles não fizeram. Eles estavam mais interessados em ir para casa, descansar, só isso. E eles não fizeram nada por aquele homem, mas o bom samaritano, que nem conhecia aquele homem, passou por ele, levou ele para o hospital, cuidou das feridas dele e levou ele para o hospital e internou e falou, olha, qualquer conta a mais que tiver, pode deixar que amanhã eu passo aqui e pago. Aí, olha só que maravilha, né? Aquele homem, o bom samaritano, ajudou aquele que estava doente e depois ele melhorou e foi agradecer, é lógico, né? Muito obrigada. E aí Jesus com isso ensinou para aquele fariseu, para aquele doutor da lei, o seguinte, quem que mais amou aquele homem? Quem amou mais aquele homem? O homem importante, que passou primeiro, o sacerdote, o levita, ou o bom samaritano? Quem amou mais o homem foi o bom samaritano. Por que ele amou mais? Porque ele se compadeceu, se colocando no lugar dele. Ele pensou assim, se fosse eu que tivesse sido assaltado, que se fosse eu que tivesse batido em mim e eu tivesse ali no chão, será que eu não ia precisar que alguém viesse me ajudar? E aí Jesus perguntou para ele, o fariseu que estava aprendendo com Jesus perguntou, mas quem é o meu próximo? E Jesus, com essa história, ele ensinou para ele quem era o próximo. O próximo, às vezes, não é quem está do lado. O próximo, às vezes, não é só quem a gente conhece. Às vezes é quem a gente não conhece. Às vezes é quem a gente não está do lado. Mas se a gente pode fazer o bem, por que não? Se a gente pode fazer o bem, por que a gente vai passar de longe e não vai fazer o bem para a pessoa? Não é verdade? Volto a falar. Lembra que na outra semana, 2 semanas atrás, nós fizemos o drive-thru na escola? Foi muito legal, na verdade, o drive-thru da amizade. Foi porque a gente tenta se colocar no lugar do outro. Vocês estão em casa, precisam se divertir um pouco, ver a gente, né? Ver uns aos outros. E foi uma forma de se colocar no lugar de vocês. Quem aí gostou? Eu adorei. Eu tava lá debaixo da boneca, mas eu amei ver todo mundo. E essa questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, é muito, muito, muito legal. Eu sempre penso assim, ó, se fosse eu ia gostar? Se fosse eu ia gostar que fizessem comigo? Ou eu ia querer que fizessem comigo? Na história do bom samaritano, aquele homem que estava no meio da estrada lá, ferido, ele com certeza precisava que alguém viesse o socorrer. Mas quem de repente poderia socorrê-lo, não socorreu. Mas o mais importante disso tudo é que Deus nunca deixa a gente desamparado. Ele sempre levanta alguém para nos socorrer. Então faça assim. Sempre faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem para você. Viu? E assim a gente vai ter um mundo muito melhor. Sabe por quê? Porque eu vou melhorar e você também. Não importa a nossa idade, a gente pode ser grandão,
A gente pode ser bem pequenininho. Se a gente pode fazer o bem, a gente tem que fazer. Lembra? Às vezes a louça tá lá na pia e passa outro e ninguém lava. De repente você não sabe lavar muito bem, mas se você pegar e fizer do teu jeito, com amor no seu coração, com certeza essa atitude vai fazer alguém muito feliz. De repente você pode ajudar a olhar o seu irmãozinho. Quantas coisas você pode fazer, não é verdade? Para fazer o mundo melhor. Então é isso, gente. Olha, espero que vocês tenham aprendido com essa história do bom samaritano, que ajudou aquele moço que estava caído no chão doente, né, ferido, e ele se recuperou. Seja dessa forma. Não seja como aqueles sacerdotes, aqueles levitas, aqueles importantes que eram importantes, mas que não se importaram com a dor do seu próximo. Seja como o bom samaritano, às vezes bem simples, mas que se importa com o sofrimento do seu próximo, com a necessidade do seu próximo, né? E é isso, vou deixar um vídeo extra hoje para vocês com essa história muito bonita. Que Deus abençoe vocês, que vocês continuem crescendo, né, e melhorando a cada dia. Olha, só quero ter boas notícias de vocês, hein? Quando a mamãe e o papai forem falar comigo, eu quero ter boas notícias. Olha, meu filho tá melhorando, ele tá, ó, uma bênção, viu? Eu espero que assim seja em nome de Jesus, ó. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima semana e não esquece de dar sua presença lá no portal, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.